E vamos lá, então o Ray Kroc achou os irmãos McDonald's, ficou impressionado com a operação. E agora quer expandir. Qual que foi a conversa deles para ele entrar de sócio nesse negócio? Ele quis entrar de sócio. Na verdade, ele sugeriu, ele queria franquear, ele cobraria uma taxa de franquia ali das pessoas que usaria... Ele queria ser um gerente de expansão, é isso? Quase isso. Ele abriu uma segunda empresa, né? Que era uma empresa que ele fundou a McDonald's System.Inc. Exato. E aí essa empresa ela tinha o objetivo de expansão. A maior parte dos royalties iam para os irmãos McDonald's, uma parte dos royalties ia para ele, e ele ficava com a taxa de franquia para financiar essa expansão. O que ele descobriu mais tarde é que a taxa de franquia e o royalties que ele recebia era muito menos que ele precisava para financiar essa expansão, e que o relacionamento com os irmãos McDonald's era muito mais difícil do que ele imaginou. Então, vários acordos que ele fez verbalmente com os irmãos McDonald's, depois foi morder ele lá na frente porque não estava no contrato. E aí, quando eles entraram em rusgas ali, foi um dos motivos principais que ele quis comprar a corporação lá na frente, que a gente vai chegar lá, é porque, cara, ele batia a cabeça com os caras o tempo todo, entendeu? Não foi um relacionamento que começou difícil e continuou difícil. Porque os caras eram pequenos. Mas não era só isso. Existia assim, na visão dele, pelo menos, vou te dar um exemplo de uma coisa. Ele só tinha uma loja que era dele, que era a loja da cidade natal dele. Tá. E aí os McDonald's falaram pra ele que tinha vendido umas 2, 3 lojas lá na Califórnia. Quando ele descobriu, os irmãos McDonald's tinham vendido a licença da cidade dele pra outra pessoa já. E aí ele teve que fazer um financiamento, refinanciar a casa dele para comprar a participação dos caras naquela cidade. Então isso foi criando uma rusga ali entre ele e os irmãos McDonald's. Então agora, olha aí, os irmãos McDonald's também pisaram na bola, né? Na visão dele, é 100% os irmãos McDonald's, entendeu? Entendi, na visão do filme, nem tanto. Então, claro que a história tá no meio aqui, né? Pois é. Mas tem os dois lados. Tem os dois lados. Depois de 4 anos que ele fundou meio que o McDonald's franquias, né? Eles bateram o número de 100 lojas. Não, mas peraí. Que já tô nessa. Como que eles... Porque assim, é o que a gente tava falando. Cara, hoje a gente sabe que o McDonald's tem um padrão, e eu acho que é a marca que tem mais padrão quando a gente fala de alimentação. Né, o atendimento é assim, sem merchan, mas não tem igual, a comida é tudo igual, blá, blá. Sem merchan. Mas se quiser me pagar... Mas se quiser pagar também, a gente aceita. Como que eles conseguiam manter um padrão, isso na década de 50 para 60? Como é que era feito isso? Não conseguia. No começo não conseguia. Então essa é a grande frustração dele, é que ele ia nas lojas, cada pessoa estava administrando de um jeito. Um dos motivos que ele cria lá a questão dos imóveis é exatamente para ele ter mais controle ainda, ser mais... ter mais poder de negociar com o franqueado. Isso dos imóveis que ele criou? Eu vou chegar lá, mas assim, o que acontece? Ele começa a expansão, ele começa a financiar essa expansão, ele vai crescendo. Pra você ter uma ideia, em 1959 o McDonald's já tinha 100 restaurantes, mas o patrimônio pessoal do Ray Kroc era $100 mil. Então ele não estava milionário, ele não estava nem rico. Pelo contrário, a empresa estava endividada. E aí, o que acontece? Ele encontrou um fornecedor que meio que... O que o fornecedor ofereceu para ele? Falou, olha, eu vou achar a localização dos imóveis, você constrói o McDonald's lá, e aí eu fico com aluguel baixo para você pelos próximos 20 anos. Só que por N motivos, esse fornecedor, depois ele descobriu que ele estava dando meio que microgolpes nos donos oficiais dos imóveis. Aí os donos oficiais dos imóveis chegavam assim, não tô recebendo aluguel não. Cadê o aluguel desse tal de McDonald's? E aí ele precisou de entrar numa dívida gigantesca para poder pagar. Ele pegou a dívida com os fornecedores dele, pegava lá o cara que fornecia pão e falava, cara, não vou te pagar esse mês, tá? Mas imagina, o McDonald's vai ser gigante, eu vou te pagar eventualmente, tá? Começou a pegar dinheiro emprestado com esses caras para poder pagar esses aluguéis. E aí ele falou, peraí, eu vou fazer isso que esse cara tá fazendo. Eu vou comprar os imóveis, que é o Harry Sonneborn, que era o consultor financeiro dele, fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos a gente comprar os imóveis, a gente aluga pro franqueado, e se o franqueado pisar na bola, a gente tira ele de lá. E aí o franqueado, ao invés de pagar o aluguel, ele pagava um percentual das vendas, muito maior do que o dos royalties que ele recebia. E aí, com essa participação, ele foi em grandes seguradoras e falou assim, olha esse modelo de negócio, preciso de dinheiro. E aí essas seguradoras começaram a financiar o crescimento do McDonald's. O que você está falando é que o McDonald's começou a ser dona de terreno. Literalmente isso. Ele começou a comprar os terrenos em que os McDonald's seriam construídos. Virou um business imobiliário. 99% sim. Essa foi a grande discussão que ele teve com o Harry Sonneborn depois, é porque o negócio o nosso negócio é batatinha e hambúrguer.
E o Harry Solomon, não, nosso negócio é imóvel. Ele queria expandir para fazer isso para outros restaurantes. Ele queria expandir o portfólio imobiliário. E o Ray Kroc, não, isso é só uma estratégia pra gente vender mais hambúrguer. Então essa foi a grande discussão dos dois, que os dois tiveram na carreira. Eu acho que primeiro quando você falou do padrão, para garantir o padrão, e a gente desembocou no terreno aqui, voltando lá pro padrão, como garante o padrão? Você tem que ter treinamento, você lembra o franqueador, o franqueado. O franqueador treina o franqueado, dá treinamento e depois fica checando se ele tá fazendo certo ou não. Os irmãos McDonald's já tinham tentado fazer isso, não tinham conseguido. Já tinham tentado abrir franquia e não tinha conseguido garantir o padrão. O Ray Kroc foi mais eficiente em conseguir. Seja porque achou os franqueados certos, seja porque era ele que estava visitando eles e os irmãos McDonald's não visitavam muito, seja porque ele ficava enchendo o saco deles lá, mas ele conseguiu isso mais. Tudo bem, consegui fazer com que ele siga o padrão de qualidade. Mas agora como é que eu consigo expandir? Ele precisava financiar. Aí ele conseguiu achar esse modelo onde ele compra o terreno e aí ele coloca, junto com os royalties, um valor para o aluguel e vem junto o aluguel e os royalties. E quando ele tem o terreno, ele consegue pegar o empréstimo do banco porque ele coloca o terreno em garantia. Quando ele chega para o banco e fala, não, eu vou colocar, eu preciso do empréstimo que eu quero comprar um restaurante, ele tinha muita dificuldade de conseguir esse empréstimo. Sim, mas quando ele fala, não, eu quero um empréstimo que eu vou comprar um terreno e o terreno está em garantia, ele conseguia esse empréstimo. Daí ele saiu comprando muitos terrenos. E esse é um modelo de negócio que está até hoje na maior parte dos McDonald's do mundo. No Brasil não é assim, tá? Porque aqui tem uma franquia master, que é Arcos Dourados. Mas nos Estados Unidos, quase todos os restaurantes até hoje seguem esse modelo. E se você pegar o McDonald's, tem uma empresa de capital aberto. Sim. Se você pegar os demonstrativos de resultado, eles têm uma receita maior com aluguel do que com batatinha, lucro da venda de hambúrguer. Até hoje. Então não vou dizer que é um negócio imobiliário, tá? Mas a sacada de comprar os terrenos, alugar, cobrar um percentual da venda do aluguel e ficar com a valorização do imóvel e com o percentual da venda como aluguel, é genial. Viabilizou uma expansão gigante. É isso aí. O legal também quando animal, você fala né? da parte de tipo assim, franquia, pô, tem que educar e tudo mais. Cara, minha irmã, ela trabalhou no McDonald's em 2005. E quando ela passou no processo seletivo, ela trouxe para casa o material de estudo do McDonald's. Cara, os caras têm apostila para te ensinar quantas voltas você tem que dar na casquinha. Sorvete, É tipo assim, como que tem que ser guardado as bandejas, como que você dobra o pano antes de passar na mesa. Tudo. É tipo assim, é detalhe por detalhe para realmente manter essa máquina ser tudo igual. É surreal. Qualquer um que tá assistindo a gente aí pode visitar o McDonald's, pedir para conhecer a cozinha. Eles vão fazer um mini treinamento com vocês lá. É surreal. 1 milhão de brasileiros visitam todo ano a cozinha do Mac. Eu nunca Alguns vão para saber onde é que estão as minhocas. Não tem minhoca nenhuma. Não é carne de cavalo. Mas a maioria vai lá para ver como é que é e é impressionante.